Olá, amigos. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos terminando já às 10 horas quase, né? De oração. E que bênção foi participarmos do estudo, né? Da apostila, as lições que Deus nos trouxe. E eu queria, nesse minuto que me concederam aqui, em nome dos anciãos também, apresentar para vocês que nesses 10 dias nós aprendemos que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Não sei se vocês perceberam isso ao ler as lições ali na apostila. E eu digo que nós estamos mais para lá do que para cá, quer dizer, mais para lá perto do céu. Vocês não dizem amém? Amém. Nós percebemos isto. E nós estamos num momento assim de muita urgência para a reforma e o reavivamento que Deus já vem pedindo há muito tempo. Quem sabe muitos anos. Quando ele fala assim que nós já devíamos estar no céu, é porque já faz tempo que Deus está pedindo para a igreja para passar por esse reavivamento e reforma. E finalmente chegou o tempo. Quando se fala em reavivamento e reforma, são duas coisas diferentes. O reavivamento nada mais é do que nós termos mais fervor, mais dedicação na questão da oração e do estudo da Bíblia, em testemunhar. Quer dizer, nós temos que estar avivados no relacionamento com Deus, o espiritual. E a reforma nada mais é do que você mudar seus pensamentos e maneiras erradas que nós temos no nosso viver. E não pode haver uma reforma se não tiver o reavivamento primeiro. Primeiro, reavivar. Você está disposto? E isso os 10 dias fez com muitos de nós aqui. Eu lamento não poder ter acompanhado aqui nas madrugadas, por questão de saúde, mas parabenizo os irmãos, as irmãs que foram incansáveis a cada manhã estarem aqui orando uns pelos outros e pela igreja, pela obra de Deus, não é? Mas a reforma nós temos que encarar, é mudar hábitos errados que não combinam com a vontade de Deus. Às vezes nós temos vontade de ser reavivado, ver uma igreja despertas, mas se não passar pela reforma, não mudar as coisas erradas, não adianta. Tem que ser as duas coisas. Você tem que estar animado para ir para o céu, mas animado também em obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus está pedindo. O apóstolo Paulo, ele fala isso ali no Romanos capítulo 12, verso 2, que ele fala para a gente não se conformar com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da onde? Da mente. Renovação da mente. E como cristãos que queremos ir para o céu, nós temos que renovar a nossa mente constantemente. O mundo quer nos fazer acostumar no pecado, nem pensar em ir para o céu, nem pensar em terminar a pregação. O inimigo pensa isso de nós, mas nós devemos ser firmes. Quando nós lemos ali no Apocalipse capítulo 14, verso 12, que fala que aqui está a paciência, ou no lugar da paciência, a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Irmãos, quem não tem a fé em Jesus, ou se você preferir dizer a fé de Jesus, não vai permanecer na igreja, não vai permanecer até o fim.
E isto com todos nós, desde dos juvenis aí, né? Clube dos Lavradores, até os de mais idade. Se não tivermos a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, não vai permanecer. E eu quero que você preste atenção que essas palavras, aqui está a paciência, a perseverança dos santos, ela está no contexto ali, onde Deus está falando, que agora no fim dos tempos, nos últimos dias, as pessoas vão ter que escolher, você vai adorar a Deus, ou vai adorar a besta? Se adorar a besta, vai vir a perseguição, e aí você tem que perseverar, e aí aqui vem a paciência agora. Se você quer adorar a Deus, então vai passar por situação complicada. E aí é que entra então essa parte. Os que forem perseverantes, pacientes, esses vão resistir, porque tem a fé de Jesus. E é interessante que Ellen White, quando fala sobre essas coisas do fim, ela diz que daqui para frente nós temos que prestar muita atenção, porque Satanás, ele está mais ativo do que nunca. Ele sabe que o fim vai chegar, Jesus vai voltar, a igreja vai ser levada para o céu, mas antes que aconteça o reavivamento da igreja, eu não sei se você já prestaram atenção, Ellen White fala que Satanás vem na frente para fazer um falso reavivamento. Mas como que ele vai fazer isso? No livro Grande Conflito, na página 464, ela fala que Satanás vai usar as igrejas que não têm toda a verdade, as igrejas que têm meia verdade. Ele vai usar essas igrejas, vai dar um grande movimento no mundo, imagina a nível de mundo, não é só aqui em Votuporanga não, nível de mundo. As pessoas vão imaginar, olha, Jesus vai estar voltando, ele está voltando, e as pessoas vão participar de um grande reavivamento espiritual, mas sem reforma, sem reforma. Quem está fumando continua fumando, quem está bebendo continua bebendo, quem está fazendo coisa errada continua fazendo coisa errada, mas estão na igreja, estão cantando, esperando Jesus. Por que ele vai fazer isso antes de acontecer na igreja de Deus? É aqui que está a armadilha. Ele vem na frente fazendo um grande alvoroço, avivamento espiritual, e eu digo que isso já começou. Não sei se você percebeu, nos Estados Unidos nós ficamos aqui 10 dias de oração, e tinha uma média de 30 pessoas, não é isso? Cada manhã. E o que ele está fazendo, as pessoas não estão contando em horas, estão contando em dias, 10 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 100 dias, e não vão para casa, e ficam lá cantando e orando. Deu para você entender? Isso num determinado lugar, mas isso aí vai se estender para o mundo todo. Antes de acontecer na igreja de Deus, o que Deus programou acontecer. Onde ele espera chegar com isso? Porque quando a igreja de Deus acordar, receber a chuva serôdia, ela vai chamar quem para sair de Babilônia? Os sinceros filhos de Deus. Satanás sabe disso. Quando a igreja de Deus despertar com a chuva serôdia, vai convidar as pessoas para sair da Babilônia. Então o movimento dele é para inibir o povo de Deus, que a essa altura é um povo tão pequeno comparando com o grande reavivamento do mundo. E as pessoas vão pensar assim: por que eu vou lá naquela igreja? Se eu vou lá, tem meia dúzia de pessoas orando, e aqui na minha igreja tem milhares. Você viu a influência pela maioria? Por isso que Deus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, o apelo que eu quero deixar aqui é que Satanás vai procurar atrapalhar a vida da igreja. Quando Satanás consegue mexer com a vida de um pastor, de um ancião, de um diácono, um líder da igreja,
Quando ele consegue mexer, atrapalhar a vida da pessoa, ele está atrasando o trabalho de Deus. Atrasa mesmo. E atrasa muito. Então, vamos continuar. Os 10 dias de oração acabou, né? Mas cada um de nós devemos continuar na comunhão com Deus, aprofundando cada vez mais. Você agora tomou um gostinho, né, de levantar mais cedo, quem sabe, né? Mas continua, não pare. Ore mais, estude mais a Bíblia, estude a lição da escola sabatina, venha à igreja, participe dos cultos. É assim que se dará o grande reavivamento entre nós, e a reforma necessária virá, porque o Espírito Santo, ele é poderoso, e ele faz o que tem que fazer mesmo na nossa vida. Nós precisamos apenas nos entregar nas mãos de Deus. E o apelo então é porque nós continuamos essa comunhão que nós aprendemos nesses 10 dias, e buscando cada vez mais a direção de Deus para a nossa vida.